Hoje nós vamos falar sobre a volta ao estudo para a mulher depois dos 40 anos. E sim, esse é um tema recorrente aqui neste canal e um tema que não se esgota. Hoje, o nosso objetivo é olhar para os processos que acompanham este pensamento de voltar a estudar, especialmente nessa faixa etária aqui, 40 a mais, 40, 50, 60, não importa, e todas aquelas vozes que te acompanham e que muitas vezes dizem que é tarde demais. E também existem vozes que vão soprar no seu ouvido, dizendo que você não tem mais condições de acompanhar ou de criar uma nova rotina de estudo. E eu quero te dizer que não é sobre inteligência, é sobre método. E é isso que eu venho fazendo ao longo de muitos e muitos anos, mais de 30 anos, acredite, quando comecei a me debruçar sobre educação para adultos. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de como eu vejo esse processo, eu que trabalho com educação para adultos há tantos anos, e o que impacta tanto na realidade. E se você é essa mulher que está pensando em estudar, independente da sua idade, está achando que não é mais para você, fica comigo nesse vídeo, porque eu acho que você vai mudar de ideia. Vamos lá? Muito bem. Claro que fazer uma escolha desse porte, voltar a estudar e ter uma escolha formal, impacta, porque vai mexer com a sua rotina, mas não só a sua, a rotina da sua família, inclusive, as coisas precisam sair um pouquinho do lugar para que você encontre o seu. E é comum que a gente encontre 2 ou 3 ou 10 motivos para deixar isso para depois. Momento do ano, da vida, agora você tem muitas coisas acontecendo, vamos esperar os filhos crescerem, vamos aguardar o momento ideal, vamos entender melhor o movimento do mercado. E, na verdade, não é sobre isso. É sobre você se permitir entender que existe mais para você ali, onde você volta a aprender de um jeito formal, de um jeito estruturado, de um jeito que te capacita a dar o próximo passo e que não te mantém presa onde você está hoje. E sim, esta é a palavra, né? Quando a gente volta a estudar, nós abrimos, então, a nossa capacidade cognitiva e a gente começa a pensar diferente, a responder diferente, a agir de um jeito diferente. E eu quero dizer que não vai ser simples. Puxa, Dani, mas que desmotivador. Não, realista. Tá? Por quê? Especialmente se você acalenta este sonho de retomar seus estudos, de construir agora uma nova jornada, de fazer talvez uma transição de carreira aqui, né? Ou então apenas o sonho de uma formação em uma área que você guardou no seu coração por muitos anos. Não importa. Nós vamos sofrer impactos do processo de aprendizagem, porque não temos hábitos construídos para seguir aprendendo. É muito comum que a gente tenha deixado isso lá atrás, lá no ensino médio ainda, ainda que você tenha feito uma faculdade, uma graduação logo que você se formou, ou alguns anos depois, retomar o processo de aprendizado nem sempre é simples, porque nem sempre você cultivou ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, hábitos de leitura, de síntese, de interpretação, de pensamento crítico. E só isso já deu um monte de preguiça, né, gente? Já, meu Deus, tudo isso aí para voltar a estudar, mas são coisas naturais do nosso sistema de aprendizado interno e que a gente vai desenvolvendo competências para isso. Então, muitas vezes, não é sobre você não conseguir fazer, é que você não tem um sistema, que você não tem uma metodologia ainda prevista para isso. E não é culpa sua, tá? Todas nós vamos passar por esse tipo de sensação em algum momento da nossa vida que a gente tentar aprender algo. Seja uma estrutura formal ou um curso livre. Ah, eu quero aprender inglês, por exemplo, né? Não quero, não preciso de fazer um curso
completo de inglês, mas eu quero ter lá a base do inglês e você se propõe a fazer isso. Vai encontrar dificuldade em rotina de estudo, em rotina de aprendizado. Se você estiver voltando a estudar para prestar um concurso, por exemplo, né? Às vezes vai fazer isso sozinha, vai comprar um material, vai comprar um curso online, e aí vai se propor essa jornada de aprendizado. Vai encontrar dificuldades. Estiver voltando para a faculdade, escolher um curso, uma graduação, e aí se depara com um tanto de conteúdo, de leitura, de videoaula, de aula ao vivo, aula presencial, enfim, né? Toda essa gama de possibilidades de como aprender e que nem sempre a gente cultivou ao longo da nossa vida. E aí você vai me dizer, Dani, mas então, o que que eu faço? Né? Vai ser difícil? Ok, a gente já entendeu isso. Vai ser difícil. Mas é superável. Porque se tem uma coisa magnífica na vida da gente é que nós não perdemos a capacidade de aprender. Então é sobre isso, é sobre a gente olhar para a nossa capacidade de aprendizado. E lá no ensino médio fazendo esse resgate, muito provavelmente, né, na nossa época ainda, ó, eu tenho 50, tá? Na minha época a gente ainda chamava de segundo grau, depois passou para formação geral. Eu fiz formação geral, não quis fazer magistério, a contragosto da minha avó, diga-se de passagem, optei pela formação geral. E logo que eu terminei, né, meu segundo grau, eu não entrei na faculdade direto, eu fiquei um ano, né, não passei no primeiro vestibular, veja bem, e quando eu entrei um ano depois, escolhi uma profissão diferente na época, eu fui fazer análise de sistemas, então eu sou formada na área de tecnologia. Foi uma super faculdade para mim, mas eu descobri aos 18 anos que eu não sabia estudar. E olhe, tinha passado sempre boa aluna, com boas notas, né? Ao longo de todo o meu percurso estudantil, antes primeiro e segundo grau, hoje atual ensino fundamental e médio, e quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não sabia o que fazer com toda aquela informação, todo aquele conteúdo, tudo aquilo que os professores vinham ali e derramavam em cima da gente. Isso pode acontecer com você. Na época, eu já comecei a perceber que não era sobre o conteúdo exatamente, mas era sobre como eu lidava com isso. E a biblioteca da faculdade, onde eu estudei, era muito boa, muito grande, muito acervo, e eu comecei a procurar um pouco mais de conhecimento mesmo, de informação sobre como é que a gente aprende. Em algum momento da minha vida passou isso pela minha cabeça, né? Tá, mas se eu tenho dificuldade com esse conteúdo, como é que eu aprendo? E foi ali, aos 18 anos. Olha quanto tempo faz isso, né? Que eu comecei a me deparar com estilos de aprendizado. E ali começou a nascer metodologia que hoje é a base do meu trabalho, é o meu projeto de vida. Então, eu falo sobre educação para adultos, eu crio processos de educação para adultos, né, materiais, cursos e muitas outras coisas. E entendo muito a jornada da mulher 40 mais justamente por isso. Na verdade, é uma competência essencial para qualquer pessoa, tá? Homens, mulheres, jovens, adultos, enfim. Descobrir qual é o seu sistema preferencial de aprendizado. Como que você se conecta de verdade com aquilo que você quer aprender. Muitas vezes nós ficamos focados tão somente no aprendizado em si, no conteúdo. Mas antes do conteúdo, existe você, a aprendiz, aquela que vai lidar com esse conteúdo como ele está chegando. E de um jeito muito simplista, assim, para você entender, muito fácil, é assim. Se você não tem experiências anteriores, né, sobre esse conteúdo, ele vai parecer para você algo de outro mundo, algo totalmente impossível de você entender. E o seu cérebro, que não é bobo nem nada, o que que ele quer? Ele quer tirar você dessa confusão. Ele quer que você guarde energia,
que você não gaste essa energia que você precisa para aprender coisas novas, mas que você permaneça abastecida de energia suficiente para viver. Então, ele vai travar uma luta com você, e eu vou dizer que muitas vezes ele vence. Sabe como que ele vence? Assim, ó, você cria pensamentos, cria sensações e emoções. Então, de repente, parece que tem um tanto de coisas muito mais importantes do que fazer aquela leitura. Talvez você se lembre que tem uma gaveta lá no seu quarto super bagunçada que precisa urgente ser arrumada. Ou tem muita louça na pia. Ou hoje você está com a sua agenda muito cheia, vai ter um monte de reunião, de atendimento, de coisas acontecendo aí, e não deve sobrar tempo, né, para fazer a leitura de um texto tão difícil. Então, o nosso cérebro vai jogando com a gente. Por quê? Justamente pelo esforço e pela necessidade de ter energia disponível para fazer aquilo que precisa ser feito apenas por você. Ninguém pode aprender por você, afinal de contas. A gente consegue facilitar o processo, tá? Mas aprender por você, sinto muito, amada, é contigo, tá? Não tem outra pessoa no mundo que possa fazer esse percurso de aprendizagem por você. Apenas você pode fazer isso. E então, qual que é a solução? Primeiro, é você identificar que isso vai acontecer. Isso aqui já é parte de um sistema. Você já começa a entender que sim, primeiro vai haver dificuldade. Segundo ponto, tem uma decisão. É preciso que você se mantenha firme aí na sua decisão, porque afinal de contas, seu amigo cérebro, neste momento, está jogando contra você. Então, deixa ele falar. Tá? Deixa ele dizer que tem louça para lavar, que tem gaveta para arrumar, que tem compromisso, que tem filho, que tem isso, que tem aquilo, mas conscientemente continue fazendo a sua escolha. E como que a gente cria esse sistema? Primeiro, definindo essa rotina de aprendizado. Antes da gente pensar em como você aprende, por que que tal coisa funciona mais e outra menos, e etc., é preciso que você se coloque no modo aprendiz. Então, escolhe aí na sua casa um local para o seu estudo. E é importante que você tenha, assim, uma mesa de apoio, um espaço iluminado, um espaço agradável para você ficar. Se você não me ouviu falar disso ainda, em algum momento vai ouvir, começo aqui, né, para você. Tenha um espaço agradável, feminino, com coisas que te fazem feliz, com coisas bonitas, com flores, né? Com quadros, com imagens, com coisas, com livros, tá? Que você pode ir depois trazendo para esse seu ambiente. Porque tudo isso faz parte do processo, faz parte do sistema. Quando você se coloca naquele ambiente, naquela mesa, naquela cadeira, com aquele seu material, com o computador, com o tablet, até mesmo com o celular, tá? A gente hoje usa muito ele, né, para essa possibilidade de aprender. Você ali já está dando um comando para o seu cérebro, já está dizendo para ele, ei, ó, eu estou assumindo aqui agora, tá? Agora a direção está comigo. Então, o primeiro passo é ter esse espaço. Segundo passo, bem importante, veja, você já decidiu que vai, tá? Então, agora a gente está criando o sistema, está criando o processo. Onde você vai estudar, o que você vai estudar naquele momento já venha com essa programação feita. Às vezes você tem tantos conteúdos que senta para estudar, vê se isso nunca aconteceu aí com você, e não sabe onde começar. Não tem uma estrutura ali prevista. Então, não, já vem com blocos, né? Aí eu vou fazer 30 minutos, então tira tempo para isso. 20 minutos, 30 minutos, e eu vou fazer de tal conteúdo. Eu vou assistir a aula X e depois que eu assistir a aula X, eu vou fazer tal passo. Aqui você está mostrando para o seu sistema cognitivo quem está no comando. Seu cérebro já começa a ficar, epa, peraí que aqui eu não estou conseguindo mais convencer. E, de verdade, são tantos os desafios que a gente precisa vencer para se permitir mudar, melhorar,
amadurecer, se transformar, ser a mulher que você deseja ser e aquela que você, vamos combinar, nasceu para ser, né? Que às vezes a gente só fica vendo a vida passar mesmo. E se você, mas ó, vem cá, se você chegou até aqui, não é isso que você quer. Se você está me ouvindo até agora, amada do meu coração, é porque você quer uma mudança real aí. E eu quero te dizer que sim, você vai precisar aprender, ainda que sim, seja difícil, ainda que você precisa vencer muitas barreiras, ainda que exista aqui, ó, um amigão tentando jogar contra. É como resolver ir na academia. Você vai encontrar milhares de motivos para não ir. Para estudar a mesma coisa, porque afinal de contas estamos gastando energia de uma forma ou de outra. Então não é sobre você querer a perfeição. Talvez você queira malhar todos os dias e consiga ir uma vez por semana. Isso pode acontecer. Isso acontece na vida de muita gente. Mas por que isso acontece? Porque não existiu uma decisão madura. Não é sobre a gente querer fazer tudo perfeito logo de cara, mas é sobre a gente ir se colocando no processo. Então, aqui, quando você olha para a volta ao estudo, e, gente, volta ao estudo não é só sobre fazer, terminar o que você ainda não concluiu, seja ensino médio, né, por exemplo, ou fazer uma nova graduação, ou a sua primeira graduação, mas é sobre tudo. Hoje nós temos aprendizado na palma da nossa mão. Você pode escolher tudo que você quiser aprender, tudo. Seja um artesanato novo, seja uma competência nova, seja uma profissão nova, está tudo disponível online. Dani, mas eu não gosto de aprender online. Você ainda não se conectou com o seu jeito online de aprender. Ah, eu prefiro presencial. Claro, tem conexão, tem momento previsto para aquilo, mas nem sempre cabe. Então, por que não olhar para o online também, né? Agora, se você pensa que aprender algo é assistir uma videoaula, desculpa, está enganada. Nós precisamos fazer o movimento do aprendizado. E esse movimento passa por isso, pela consciência de ter um lugar, um horário, decidir qual é o percurso que vai ser feito. Ah, eu vou assistir essa videoaula, depois dessa videoaula eu vou fazer tal movimento. E, puxa, é por isso que tem tantos vídeos falando sobre volta ao estudo aqui, porque é um assunto imenso, né? São muitas as camadas que a gente vai tirando aqui. É sobre como você aprende, como você se organiza, sobre o sistema que você usa, é sobre como você escolhe realmente, mas, sobretudo, é o objetivo que você está dando para esse aprendizado. Qual é o motivo de você se colocar em aprendizado? O que você quer com aquilo? Para onde que você vai depois que você aprender isso? Qual é o seu próximo passo? Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho porque não fez esse combinado com a gente antes, né? Nós mesmos. Por que que eu estou me colocando nesta situação de aprendizado? Por que que eu me matriculei em tal curso? Por que que eu escolhi essa jornada? O que que eu quero lá na frente? E aí sim, dona disso, né? Dona dessa decisão, dessa escolha, aí você vai para este lugar de percurso, de jornada. E então, nós vamos nos deparar com rotina, com método, com sistema preferencial de aprendizagem, o seu, como que funciona melhor para você, como é pior. Se você pensa que aprender algo novo é assistir um vídeo aqui no YouTube, uma aula gravada, não. Essa é parte do aprendizado, apenas uma parte. Porque para aprender de fato, a gente precisa deixar entrar através da leitura, através da videoaula, através de uma aula ao vivo, de uma aula presencial. Sim, nós estamos deixando entrar. Mas para aprender mesmo, é preciso que a gente deixe sair. Como você tira aquilo que você deixou entrar? Como você processa isso? E como que você organiza todas essas informações para que elas façam o percurso? Deixe de ser informação, passe a ser conhecimento, e de conhecimento vire aprendizado. A gente só aprende quando nós sabemos fazer algo
com aquele conhecimento que veio da informação. Então, vou dar um exemplo prático. Você não aprende a andar de bicicleta lendo um livro. É preciso que você tenha a bicicleta, suba na bicicleta, né? E siga as instruções ali de quem está te orientando, seja pela leitura do livro, seja um vídeo que você assistiu, seja alguém que está te orientando ali. Tem que se colocar no movimento. Qual é o movimento que você precisa fazer hoje para aprender melhor? Então, aqui nós temos caminhos. Nos próximos vídeos, eu vou trazer muito sobre esse tema e te convido a assistir o próximo, onde eu vou falar sobre sistema preferencial de aprendizagem. Qual é o seu? Visual, auditivo ou sinestésico? Te vejo lá no próximo vídeo para a gente entender como é que funciona melhor para você.